Muito boa noite, caros irmãos da Casa Espírita O Consolador. Meu nome é Marcos Rosa, e vamos falar com vocês sobre casos relatados por espíritos aqui neste livro chamado O que Encontrei do Outro Lado da Vida, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Olha, são casos, esse livro então traz casos de gente que então já foi do lado de lá e nos relata para o nosso aprendizado. Oi, Ana Rita, muito boa noite. Ana Rita, presidente da nossa Casa Espírita. Eu queria saudar então os nossos irmãos e também os internautas, os seguidores do canal 70x7 Espiritismo, enfim, todos que se interessam pela doutrina espírita e que estão aqui nos assistindo. Eu pensei alguns casos que vão nos trazer alento, que vão nos trazer sabedoria e conhecimento acerca do plano espiritual. Pois bem, sobre o que você vai falar, né, Marcos? Então, eu pensei uns casos mais interessantes. O ideal é que você leia o livro, são vários casos, eu pensei aqui 5 casos, 5 histórias, mas que você vai ficar com certeza motivado para ler as demais, ok? Muito bem, eu aproveito aqui para dar o meu forte abraço à Cleia Dantas, também lá do nosso centro, esposa do mestre Dr. Luiz. Gente, então, um dos casos que me chamou a atenção é um caso que fala sobre a vingança. Olha, o caso acontece numa pescaria. Esse protagonista da história, ele ia com um amigo na pescaria, um amigo chamava Max, e ele ia na pescaria com esse amigo, um amigo do peito, né? E o que aconteceu? O Max, na hora H, disse que não iria. Eu não vou na pescaria. E esse protagonista da história disse, mas eu vou. Né? Esse protagonista é o espírito que está nos relatando. Ele disse, mas eu vou, já está tudo pronto, eu vou, vai ser uma pena você não ir, mas eu vou. E ele foi. E ali montou a barraca na beira do rio, etc e tal. E quando está anoitecendo, ele ouve um barulho ali no meio da mata, sofre uma pancada na cabeça. Aliás, é um éter que colocam lá nele, lá ele desacorda, ele dorme, e esta pessoa que colocou o éter para ele cheirar ali, joga ele na água. Ele então está desacordado, mas o espírito está atento e percebe que ele vai se afogar, é um momento de desespero. Aliás, o livro todo traz esse momento do desencarne, vários tipos de desencarne, para depois te explicar o lado de lá. Então, ele percebe que ele está sem ar, enfim, ele desencarna. Ele sabe que é um desencarne ocasionado por um assassinato, né? Alguém matou ele. Só que as pessoas não sabem, ele está isolado na mata, a família ele era casado, a esposa dá o alarme que ele não aparece, e eles depois de alguns dias encontram o corpo dele. Mas ele está vivo. Quando ele está vivo, agora no mundo espiritual, ele percebe ali, ô Luiz, beleza? Ele percebe ali o corpo dele já em estado avançado de putrefação, ele tá, mas meu corpo, ele se sente chocado, ele já é um espírito. E aí, ele já agora está no plano espiritual. E as pessoas estão dizendo, ele morreu afogado porque ele não sabia nadar, ele realmente não sabia nadar. E então fica assim, e ele fala, meu Deus, mas eu fui assassinado. Né? E aí, aquilo, ele vai para o plano espiritual, ele chega numa enfermaria, ele ainda está indignado com o fato dele ter sido assassinado, mas as pessoas aqui na Terra acharam que ele morreu, foi afogado, e ele resolve voltar. E aí começam os ensinamentos, por quê? Porque é o livre-arbítrio, ele fala, eu quero voltar. E lá na enfermaria eles dizem, olha, nunca é muito bom você voltar. Ele diz, não, mas eu quero voltar. Então eles abrem os portões, né, lá do plano espiritual, e dizem a ele, então pode ir. Olha o livre-arbítrio. Não é muito bom, não é aconselhável, mas você quer ir, então vá. E ele então
vai sabendo, né? Nós somos sabedores, aí vai mais outro ensinamento, né? Do princípio da ação e reação, né? Toda ação tem uma reação, uma consequência. Ele pena para chegar até o plano dos encarnados. Os encarnados, obviamente, não o veem, porque ele agora é um espírito, e ele chega na casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele percebe, olá, Roque, que beleza você estar aqui também, meu amigo Luiz. Ele chega e percebe o amigão dele, o Max, de mão dada com a esposa, com a viúva. E ele acha então que já passaram muitos anos, diz, isso é até bom, porque o Max vai cuidar dos meus filhos, vai estar com a minha esposa, ele é uma pessoa boa. Ele ainda pensa assim. E ele entra na casa dele. E aí ele vê a ajudante dele, que estava dormindo em espírito, porque quando outro ensinamento, olha o que é a beleza das histórias dos espíritos. Eles contam a história e a gente vai nos dando também todos os princípios, né, doutrinários. E aí ela está dormindo, ela está presa ali, oi Flávia, ela está presa no cordão de prata, então dá tudo a entender que realmente ela estava dormindo, e ela se depara com ele e fala, o senhor está por aqui? Ele disse, estou. Ela disse, mas você não morreu, foi afogado? O que você está fazendo erraticamente aqui? Ela conversou com ele disse, não morri afogado. E aí, gente, o que acontece? Ele percebe que o Max e a esposa confabularam, premeditaram a morte dele. O Max foi quem matou. E aí vem nele aquele desejo de vingança. Ele quer se vingar. Ele então começa a obsediar o Max para que ele fosse numa pescaria, para que ele então cometesse ali um suicídio, né? Morresse afogado. Ele obsedia porque ele tem sede de vingança, mas a espiritualidade olha para ele e diz assim, não faça isso, você tem que perdoar. O casamento deles, eles se casaram, o Max casou com a viúva, o casamento deles não é bom, olha aí, eles não estão se entendendo, a vibração dessa premeditação para sua morte não reverbera bem, eles estão com dor na consciência, eles não vão muito longe. Então, foi dada essa explicação para o protagonista e ele então ainda nutre aquele desejo de vingança, mas o entendimento, olá, tia Maria Luísa, sobrinho, ela nutre aquele entendimento e fala, eu vou perdoar. E tão logo ele perdoa, tudo melhora na vida dele, porque ele estava preso aqui no plano material por conta desse sentimento ruim da vingança, e um tanto de espíritos de baixa vibração o estavam também a obsediar. Quando ele, através da intercessão de espíritos superiores, inclusive de parentes desencarnados, resolve perdoar, tudo fica mais leve, e ele então encaminha-se para o plano espiritual, aí ele vai, por um lado, vai ficar muito melhor, né? Ele vai então para a redenção. Foi colocado à prova. Veja que a espiritualidade disse a ele, não volte. Mas ele recalcitrou, ele disse, eu quero voltar. E aí ele voltou, olha o tanto que ele sofreu, porque ele descobriu uma traição, ele descobriu um plano para liquidar a vida dele. Isso tudo causou nele dor. E ele estava num lugar bom no plano espiritual. Mas é uma lei, a lei do livre-arbítrio está aí. Então, mesmo que a espiritualidade saiba que ele não era legal para ele ir, ela não pôde fazer nada, certo? Não pôde, porque ele quis. E ele teve que aprender a duras penas, mas foi importante porque ele exercitou o perdão. E o perdão fez com que ele ganhasse, vamos assim dizer, pontos no plano espiritual. Lembrando que perdão é um ato de coração, não significa esquecer, tá? Perdoar não significa esquecer, aliás, muito ao contrário, a gente tem que se lembrar do que nos magoou para que isso não aconteça de novo. Agora, perdoar é você não ficar remoendo aquilo, né, e seguir em diante, foi o que ele fez. Então, olha aí, pessoal. Aí, esse caso termina assim, olha, a lei é muito justa.
Se o Max e a sua ex-esposa confabularam para te matar, fica tranquilo. A justiça divina, ela será feita. Não precisa você fazer a sua própria justiça vingativa, não. A justiça divina vai dar cabo disso. A gente tem que parar de pensar de acordo com a nossa justiça, porque a gente pensa de acordo com a justiça humana, que muitas das vezes é falha, não é? É falha. Mas a justiça divina não é, gente. E se ela não é falha, vai ter seu tempo de realização, que às vezes não é o teu tempo. Às vezes a gente fala, mas a justiça divina demora. É porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Pode se dar nesta encarnação ou pode se dar em outras. Então isso é muito importante. Olha só o que um caso nos faz refletir. Ele nos faz refletir sobre livre-arbítrio, ele nos faz refletir sobre vingança e suas baixas vibrações, ele nos faz refletir sobre o poder do perdão e sobre a justiça divina. É assim que você tem que ler a literatura espírita, criticando, observando e aprendendo, tá? Bom, passando para um outro caso que também me chamou a atenção, que é o caso das assombrações. Quem aqui nunca ouviu falar de casa mal assombrada, não é? De assombração, de fantasmas. Então, é importante a gente comentar com vocês, né, para desmistificar muito disso que é passado em filmes, histórias, lendas urbanas. Olha, este caso era de o nosso protagonista, ele era um caseiro de uma fazenda e ele gostava muito de ficar sozinho. Ele morava numa casinha lá no sopé de uma montanha e ele gostava de ficar sozinho. Já aí começa a nossa primeira reflexão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é mais para o lado negativo, é aquela pessoa que não curte ficar sozinha e que sofre de ficar sozinha. Esse é alvo de solidão. Quem tem solitude, solitude é positivo. É o cara que gosta de ficar sozinho porque ele se basta. É aquela pessoa que mora sozinho e fala assim, eu vou pedir uma pizza. Para quem? Para mim. E ele está satisfeito. E ele está feliz. Olha que beleza. Eu vou abrir aqui uma água com gás, vou comer aqui uma pizza e eu estou feliz. Esse tem solitude. E aí é aquela história, é mal vendido na sociedade, né? A sociedade nos coloca que ficar sozinho é péssimo, que você não é amado. Então, a maioria das pessoas, quando está sozinha, está sofrendo. Se a pessoa senta num restaurante sozinha, fala, nossa, estou sozinha aqui, que sofrimento, eu não merecia, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é o que é vendido. E a gente introjeta isso e aí a gente sofre. Mas há aquelas pessoas que gostam de ficar sozinhas. Solitude, né? Vou viajar. Com quem? Com ninguém, comigo mesmo. Compra uma passagem e vai. Olá, Nedina, boa noite. Compra a passagem e vai. E lá ele é feliz. Ele vai nos pontos turísticos, ele come a comida que ele gosta. Isso é solitude. Então, primeiras linhas do nosso livro. Solitude e solidão. Você tem solitude ou tem solidão? Você tem prazer em estar sozinho ou você tem sofrimentos de ficar sozinho? Esse rapaz tinha solitude, ele gostava de morar sozinho. Pois bem, a minha mãe aí, boa noite, mãe. Ele fica feliz de estar sozinho e um belo dia à noite ele começa a sentir uma dor no peito, uma dor lacinante, ele está dormindo, ele sente aquela dor, beleza, mas ele acorda, a dor passa e ele então acorda no outro dia, que foi uma dorzinha que eu tive. E ele então, ele trabalhava na fazenda, então ele ia lá, ia fazer colheita do café. Olá, Corinto, seja bem-vindo, também da Casa Espírita Consolador, grande mestre. Então o que acontece? Ele vai lá colher e ele percebe, as pessoas da fazenda começam a perceber
um barulho na colheita, mas não tinha ninguém na colheita. Aí eles se reúnem, né? E esse nosso protagonista vai na reunião, né? E eles começam a dizer assim, olha, nós estamos ouvindo uns barulhos esquisitos na colheita, mas não tem ninguém lá. E na reunião, esse nosso protagonista que gosta de ser só, ele não fala muito. Ele só ouve as pessoas dizerem. E elas falam, parece que está mal assombrada essa fazenda. Porque a gente tem ouvido uns barulhos aí naquela casinha lá no sopé da montanha. E ele, vou atrás dessa assombração, né? Ele mesmo fala, vou atrás dessa assombração, vou ficar atento. Aliás, eu estou até já meio com medo. E eu sei que esses barulhos, esses fenômenos continuam a acontecer, e o nosso protagonista também está atrás dessa assombração. Até que chega um momento que eles chamam, os funcionários da fazenda, chamam o dono da fazenda. E numa reunião eles falam, olha, não tem jeito, a fazenda está assombrada. Né? E aí esse nosso protagonista fala assim, inclusive eu até já fui atrás desse fantasma. Quando ele fala assim, o povo sai correndo. O povo sai todo correndo. Né? E o que acontece? É ele, gente, que tinha desencarnado naquele dia que ele sofreu uma dor no peito, ele desencarnou, só que ele não sabia que tinha desencarnado. E ele então está atrás de uma assombração, que é um espírito que está fazendo barulho, que é ele mesmo, que desconhece a sua situação de desencarnado. De maneira que nós vamos ter dois tipos de desencarnados. E aí vem uma história, né? Vem a doutrina espírita. Tem aquele desencarnado que tem plena ciência que desencarnou. Então, houve a morte aqui, ele olha para o corpo dele e fala, nossa, eu desencarnei, e isso requer conhecimento da doutrina espírita, né? Tenha certeza disso. Você que estuda a doutrina espírita, o que a gente leva daqui é o nosso conhecimento, é a nossa mente, ela vai. Então, se você estudou e entendeu, você vai se lembrar dos livros espíritas que vão te amparar naquele momento de perturbação. Porque a maioria de nós, quando desencarna, tem um momento de perturbação, né? Para entender o que está acontecendo. Porque desencarnar é mudança de vibração. Eu mudo a vibração. Né? Então eu tenho uma vibração carnal, quando eu desencarno, quando o meu corpo morre, o corpo físico morre, o meu espírito está aqui do meu lado. Agora, o entendimento de que eu morri depende muito de conhecer a doutrina espírita e ter permissão para isso. Daí a importância de ser bom. Então, e fazer caridade, né? Para você estar sempre apto, né? Abrir os seus chakras, a sua vibração para tudo isso. Mas saiba que você vai se lembrar da doutrina espírita, você leva ela. Nossa, eu nunca li nada da doutrina. Comece agora, ó, o livro legal, ó. Estou comentando sobre o livro O que Encontrei do Outro Lado da Vida, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Muito bem. Então, nós temos dois tipos de desencarnados. Aquele que sabe que desencarnou e aquele que não tem noção. O nosso protagonista não tinha noção, tanto é que ele estava procurando a assombração, que na verdade era ele. Então, é muito importante você ter essa ideia. Óbvio que eles chamaram alguém do centro espírita lá nessa fazenda, e essa pessoa do centro espírita, da importância do centro espírita, né, gente? A importância de uma casa espírita como Consolador, que tem pessoas estudiosas, né, que vão entender a situação. Então, eles vão na fazenda e eles percebem a presença do protagonista lá. Ele mesmo está preocupado, porque o povo sai correndo quando ele fala. E eles vão explicar. E aí eu lembro das reuniões mediúnicas, gente, que a gente participa. Os centros espíritas, eles são verdadeiros faróis de luz para o plano espiritual. Faróis de luz, farol. Sabe o farol que tem no navio, lá no oceano? O navio se guiava quando não tinha GPS, essas coisas, pelo farol. Então ele via aquela luzinha e ele no rumo da luzinha. Então nós temos o plano espiritual e aqui na Terra tem aquela luzinha. Aquela luzinha são os centros espíritas. Então, a importância do centro espírita, nunca deixemos de valorizar o centro espírita porque eles são preparados para isso. Por isso que o indicado é reunião mediúnica em centro espírita. Tá? Por quê? Porque há toda uma preparação espiritual. Forma-se uma redoma, não se deixa entrar maus espíritos. Mas voltando à questão das reuniões mediúnicas, olha, gente,
Essa é 80% das reuniões mediúnicas, a gente percebe espíritos chegando e dizendo, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu já participei de uma reunião mediúnica em que havia um espírito acidentado, morreu no acidente, era uma jovem. Ainda não tinha muito conhecimento da doutrina, e ela chega e diz, olha, eu sofri um acidente agora. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir lá, o carro está batido lá, eu tenho que ir lá. E aí foi que se explicou para ela. Tem sempre o dialogador, né? Ela fala através do médium. E o dialogador diz a ela, é aquela pessoa que conversa com ela, porque ela fala através do médium, certo, gente? Então ela utiliza a corda vocal do médium para falar. Então ela está aqui do lado e o médium fala, olha, eu tive um acidente. Então quem está ali ao redor ouve o médium falar, mas quem está falando é o espírito. Então ele contou, olha, estou vendo muito fogo, estou vendo o meu carro amassado, etc. E aí o dialogador conversa, olha, deixa eu explicar para você, né? Você está aqui numa casa espírita, tem um irmão aqui do teu lado, você está vendo? Aí ela, estou vendo, então, pois é, ele vai te ajudar e vai te caminhar. E as reuniões mediúnicas, elas ajudam as pessoas a entender. Muita gente chega que faleceu de câncer, muitos chegam com questões estomacais, eu passei por uma quimioterapia muito grande, eu estou no hospital ainda. Então, se pergunta, porque ele não identificou ainda que ele desencarnou. Então, o dialogador conversa, olha, você está numa casa espírita, tem um irmão aqui que vai te explicar tudo, que na verdade é um espírito que ali está. Certo, gente? Então, isso nos remete a esse estudo, né? Porque quanto mais você conhece a doutrina espírita, menos dúvida você vai ter, pelo menos na maioria dos casos, porque cada caso é um caso, mas menos dúvida você vai ter de que houve o desencarne. Seu corpo está ali e você fala, olha, eu estou aqui agora no plano espiritual, que não deixa de ser um trauma, a razão pela qual nós temos as perturbações. A maioria de nós passará por ela. Né? Quando você nasce, vamos falar, nascer aqui na Terra, a sua mãe te dá a luz, você também fica num estado de perturbação. Onde que eu estou? Que luz é essa? Não é? Você chora, você passa por um período de reconhecimento do local. Você respirava ali na água, agora você respira com seus pulmões, tem um monte de barulho, é frio, né? Você estava no calor da tua mãe, você vem de um plano espiritual, né? Então há uma perturbação quando você chega no plano carnal também. Por que não vai haver quando você sai do plano carnal para o plano espiritual? Já pensou nisso? Não é? Então é toda uma situação de perturbação. Parece que assim é uma coisa muito ruim. Não. É um momento de entendimento. Se já aconteceu com você, você dá aquela sonequinha depois do almoço, você acorda assim, você fala, onde que eu estou? Já deve ter acontecido com você uma vez na sua vida. Você dá aquela acordada e fala, nossa, onde que eu estou? Isso acontece mais ali depois do almoço, tá de dia, você, onde eu estou? Aquele momento é um momento que você está tentando se situar. Dura alguns segundos, aí você fala, não, peraí, eu tô na minha casa, pronto. Mas é um momento de perturbação, que você não sabe onde você está. Então, quando acontece a sua passagem para o plano espiritual, vai ter um momento de perturbação, que vai variar, o tempo disso varia de pessoa para pessoa. O que eu posso te falar pela literatura espírita é que esse momento de perturbação, ele é menor para quem tem conhecimento da doutrina. Tá bom? Vai aí a dica para você começar a conhecer mais, né? Como todos nós estamos tentando conhecer. Bom, então estou no segundo caso. Terceiro caso importante de reflexão para vocês é o caso também de um acidente. Estava a esposa e o marido e eles, um caminhão vem na rodovia na contramão e bate de frente com o carro. Eles eram um casal muito rico e a esposa então, ela é jogada para fora do carro. E ela acorda ali e diz, nossa, teve um acidente, ela se lembra do barulho, teve um acidente, mas eu estou bem. Cadê meu marido? Aí ela começa a ver o carro. O marido não está presente. Ela vê o caminhão. Ela vê o marido, aí ela vê seu corpo. Ela fala, ué, mas como assim? Meu corpo, entendeu? Ela tinha desencarnado. E aí ela começa a ver o pessoal chegar, e ambos dizendo, olha, os dois faleceram na hora. Os dois faleceram na hora. E ela começa a entrar em desespero. Porque ela fala, não, eu estou aqui, gente. Gente, eu estou aqui. E aí ela começa a falar com o pessoal, ninguém a vê. Que também é
uma situação difícil. Imagina você se sentindo vivo, porque, mais uma vez, a morte do corpo espiritual, morri aqui agora, meu espírito está aqui, ó, cai, vamos falar que eu tenho um infarto aqui agora, pum, o espírito está aqui. Esse momento de entendimento, que é variável, eu posso dizer assim, nossa, o que aconteceu? Aí entra o cara que diz, ô, e aí? Tô bem, fica calmo. Só que ele não te ouve. Até porque muitas das pessoas que não têm o domínio aí da doutrina espírita, acham que morreu, acabou, né? Ou que vai pro céu. Né? E aí ele tá aqui e ele fala, tô vivo. A maioria desses casos fala assim, estou vivo. Não, e tá mesmo. Só que em outra vibração. E aí, gente, essa mulher começa a ficar, fica muito perturbada porque ninguém a vê. E era um casal muito materialista. Aí está uma outra coisa importante. Essa mulher era muito materialista. Tinha muito dinheiro. Ela vai ser levada para uma enfermaria. E quando ela chega na enfermaria, no plano espiritual, gente, que lá tem enfermaria, né? Até para a gente passar por esse momento de perturbação. Olha tanto que Deus é misericordioso. Você vai para uma enfermaria. Aí ela chega na enfermaria e diz assim, o que eu estou fazendo na enfermaria? Tem esse tanto de gente aqui. Não, eu tenho dinheiro. Eu quero ir para um quarto. Eu quero ser atendida individualmente por uma enfermeira ou um enfermeiro que tenha conhecimento. Eu tenho dinheiro. Olha o valor ao material que ela tem. Ela está dizendo assim, eu tenho dinheiro, eu quero exclusivismo, eu quero ser VIP. Very important person. Eu quero ser VIP. E aí, com toda a delicadeza, o enfermeiro diz a ela, não, aqui a gente cuida das pessoas assim. E ela não aceita, e ela quer voltar. Eu quero voltar para minha casa, a casa grande, a casa dos meus sonhos, ela é materialista. Então, ela volta para a casa dela, né? Porque o livre-arbítrio permite que ela volte. Até um senhor muito simples, um espírito muito simples, chega para ela e fala, não me encosta, eu nunca me dei bem com gente simples. Pessoal, olha o orgulho. A pessoa achar que é melhor que a outra só porque ela tem dinheiro. E ela chega com essa vibração do lado de lá. Meu Deus do céu, não ache que é porque o corpo material morreu que a pessoa vira santa. Não é assim. Se você vibra materialmente, que você vai continuar vibrando materialmente lá. Por isso que eu falo, vamos mudar aqui. Porque daqui a gente não leva nada. Você não leva nada a não ser o seu conhecimento. Sabe? Você não leva roupa, não leva aliança, não leva relógio, não leva dinheiro, não leva carro, não leva nada. Você vem sem nada e vai embora sem nada. Então vamos vibrar na simplicidade. Vamos vibrar numa questão mais espiritualista. Porque ela é materialista. Fala que ela nem religião tinha por status. Sabe religião por status? Fala que é isto. Aí eu sou isso. Não, mas eu nem vou. É só para falar no meio da rodinha de amigos. E aí, esta pessoa sofre do lado de lá, porque ela continua sendo essa pessoa. Ela não mudou porque ela morreu. Então, ela procura a casa dela, vê os filhos em sofrimento pela morte dos pais, e o marido está sumido, tá? Ela procura o marido, não acha, e ela percebe que os filhos já estão brigando pela herança. Os filhos também são materialistas e já está brigando pela herança dos dois. Olha aí o que dinheiro faz, não é isso? E aí eles vendem a casa tal, e ela sofre porque ela fica na casa, ela fala, essa é a casa que eu construí, a casa da minha vida, a casa dos meus sonhos, fica agarrada na casa. E olha o sofrimento desse espírito quando ela percebe que uma outra família vai morar naquela casa, porque a casa foi vendida. E uma outra família totalmente desconhecida dela vai chamar a casa dela de minha. Isso para um materialista é o fim do mundo. Porque ele nutre, né, Cleia? Ele nutre que a casa é dele. Olha a posse, é minha. Não é? Não é? O certo é ele dizer assim, eu estou com essa casa enquanto encarnado. Estou com a casa. Não, ele fala, é meu. E aí quando ele fala é meu e vem uma família totalmente desconhecida e entra na casa, ela sofre muito. Ela fica ali vendo, falando, como assim?
Não pode, isso não pode acontecer. E aí ela começa a sofrer, mais uma vez a espiritualidade tenta interceder com ela, diz, olha, vamos resolver. E sabe quem vem para interceder por ela? Olha, até arrepio, pessoal. Quem vem para interceder por essa mulher orgulhosa, materialista, é uma pessoa que não era da família dela. Era uma pessoa que recebia esmola dela. E essa pessoa muito simples, muito humilde, que já havia falecido, mas que era grata a ela porque ela dava esmola, ela chegou e falou, eu vim cá te ajudar. E ela falou, mas eu te dei esmola. Para quê? Para mim nem fazia diferença essa esmola que eu te dava. Aí eu dava, mas não era nem, sabe, de coração. Dava porque tinha que fazer trabalho social. Aí ela diz assim, não faz diferença para a senhora. Mas para mim fez muita diferença. Gente, eu até arrepio. Mas para mim fez muita diferença. Eu estou aqui agora para te ajudar. Olha que beleza que é a caridade. Estou vendo os coraçõezinhos, os joinhas subindo aqui, porque a vibração disso é muito bonita. É muito melhor do que falar, eu tenho. E o livro deixa uma frase muito bonita, quando a gente doa, nunca vai nos fazer falta. Dá vontade de chorar. Quando a gente doa, nunca vai nos fazer falta. Então, e o que acontece? Essa pessoa veio ajudá-la, conscientizá-la, e ela vê pela simplicidade dessa pessoa que veio buscá-la, ela fala, tudo bem, eu vou com você, mas eu quero saber do meu marido, porque ele desencarnou junto comigo, e ela vai atrás do marido, e o marido, gente, essa fortuna do marido era uma fortuna advinda de desonestidades. Então, ele não podia vibrar junto com essa mulher, que embora ela fosse muito materialista, ela era honesta. Ela só era orgulhosa, né? Que é também, segundo Kardec, uma das piores coisas. Mas ele era pior. Então, ele não vibrava com ela. E ela pôde perceber que ele teve que aprender muito. Ele estava num umbral, numa baixa vibração. Então, o que a gente tira dessa história é que a gente tem as coisas aqui na Terra emprestadas. E que a gente não pode se apegar a elas, porque a gente vai morrer carnalmente e os nossos herdeiros, quanto mais você tem, mais as pessoas têm interesse. Você já deve ter ouvido falar que nem esfriou o defunto, as pessoas já estão fazendo partilhas e brigando pela herança, quando o cara é muito rico, né? Rico de quê? De bens materiais. Então, é hora da gente pensar, é hora da gente refletir e se apegar menos. Sabe aquela gaveta que tem na sua casa, que tem um monte de coisa, e que você abre a gaveta e fala, nossa, tem um monte de coisa aqui, vamos esvaziar ela, vamos fazer doação? Aí você fala, aí você começa a mexer, você fala, não, isso aqui não, tem 2 anos que você não abre a gaveta, aí você fala, não, isso aqui eu não posso doar não, não, isso aqui também não. Começa a refletir se você não está apegado. Tem 2 anos que você não abre a gaveta, e na hora de falar, vamos doar, você fala, não, mas isso aqui eu posso precisar. Tem 2 anos que você não abre a gaveta. Tem muita gente com guarda-roupa igual. Vamos doar umas roupas pro centro espírita? Ah, vamos. Abre o guarda-roupa. Não, mas isso aqui não. Isso aqui pode ser que eu use no inverno quando fizer menos 10 graus. Isso aqui eu não vou. Não. Ah, isso aqui. Ah, não. Isso aqui era quando eu tinha o tamanho P. Hoje eu tô no tamanho G. Mas quem sabe um dia eu vou pro tamanho P de novo. Né? Então deixa lá. Quer dizer, isso é apego, hein? Vamos exercitar o desapego? Abre suas coisas hoje e fala assim, eu vou fazer uma doação. Tá? Vou fazer uma doação. Vamos ver se você vai abrir o armário, tirar alguma coisa ou vai ficar apegado. Porque olha, se você morrer hoje, né? Morre hoje, vai deixar tudo, hein? Oi Simone, como vai? Espero que sua mãe esteja bem. A vibração nossa é positiva pela nossa querida Maria Angélica, esposa do nosso querido jovem, membros da Casa Espírita O Consolador. Então, vai essa reflexão para você. 4º caso de 5, está acabando. 4º caso é um caso que fala sobre a evocação dos recém-desencarnados.
Gente, é um outro acidente. Como eu disse para vocês, os casos começam com o momento do desencarne. É um outro acidente, mas esse acidente é menos traumático, a pessoa morre de bater a cabeça, deve ser aquele chicote que dá, né? Vai para frente, vai para trás e bate e quebra ali a dorsal, né? E aí ela já está no outro plano e ela percebe que a família não aceita o falecimento, porque ela é muito jovem, né? Quem faleceu, o protagonista, é muito jovem. E os familiares não aceitam o falecimento e ficam revoltados. Com aquela famosa história, por que meu filho? E quando eles vibram assim, por que ele? Isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Começa a falar, Deus não existe, porque levou meu filho em tenra idade num acidente. Quando os familiares vibram assim com revolta, o espírito também vibra com revolta. E ele começa a se revoltar. Esse é o caso. Então o espírito recém-desencarnado começa a se revoltar e começa a dizer assim, por que eu? Veja, você atrai aquele que está em estado de perturbação, ele está sendo atraído pela sua má vibração. Então, é um exercício que nós encarnados temos que fazer, por maior que seja a dor que a gente está sofrendo, de não ficar revoltado ali no velório e depois na sua casa, e não ficar evocando aquele recém-desencarnado, porque o recém-desencarnado está em perturbação, ele também está preocupado com quem ficou aqui, ele também tem saudade de quem ficou aqui. Para ele, seria muito mais interessante quem está encarnado falar assim, vai com Deus, você cumpriu sua missão aqui, você deixa ele em alento, você deixa ele bem. Agora, se você revolta e fala, que absurdo, levaram ele, eu queria ele comigo, segura aqui, você está evocando, você está trazendo ele para cá. Ele já tem uma perturbação pela transição e ainda vai nutrir aquela dó, aquela saudade de você, fala, minha família está sofrendo. Então você vai gerar uma revolta mútua. O que eu devo fazer então? Você deve orar. Orar e deixar ele seguir o caminho. Sabe, mais ou menos assim, sabe quando você vai viajar? E aí, uma coisa é você viajar e todo mundo da sua família fala assim, vai bem, vai dar tudo certo na sua viagem. Aqui em casa está tudo bem. Você não vai de coração aberto viajar? Agora, se você falar, eu vou viajar, e as pessoas da sua família falam assim para você, nossa, mas vai ser um sofrimento aqui. Seus filhos vão ficar, você vai viajar para a praia, mas seus filhos vão ficar aqui, eles dão trabalho, a gente não dá conta de manter eles aqui. Você vai feliz? Não, você já vai sair daqui preocupado, porque as pessoas que estão aqui não estão felizes com a sua ida. Então, o mesmo acontece nesta grande viagem, que é a transição do plano material para o espiritual. Se nós encarnados ficamos segurando o desencarnado, a gente causa nele um sofrimento e nos traz sofrimento. A gente não deixa ele ir. O livro deixa uma frase muito interessante, que é, o choro dos encarnados molha as asas dos espíritos recém-desencarnados. De novo, o choro dos encarnados molha as asas dos espíritos recém-desencarnados. Ele está querendo dizer, você sabe que passarinho que molha a asa não voa, né? Então você chora tanto que você molha as asas daquele recém-desencarnado e ele não vai. Então, rezar por ele e deixar ir. Ele cumpriu a missão. Existe uma coisa chamada justiça divina. Se ela chamou ele, é porque ele cumpriu a missão dele aqui. Ok? E para finalizar, eu não podia deixar de falar sobre o suicídio. O suicídio, né, que é o ato capital, a gente está no Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo, que é aquele mês em que se combate, pelo menos na mídia, o suicídio. Eu digo isso porque a gente tem que combater o suicídio todo dia. Esse mês é só um símbolo. Mas estamos em setembro, terminando setembro, e eu não poderia deixar de falar
do combate ao suicídio aqui na Casa Espírito Consolador, que eu ainda não tinha falado, embora já tenha falado em outros vídeos aqui no canal, no 70 vezes 7 Espiritismo. Se você não é inscrito, inscreva-se. 70 vezes 7 Espiritismo. Já falei, tive live com Emerson Sandin, que é foi o nosso debatedor, é um espírito, vocês conhecem ele, não é? Fizemos lives aí para alertar. E o livro que encontrei do outro lado da vida, de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, que eu peguei algumas histórias. Gente, tem muito mais, eu peguei 5 histórias, tem muito mais história aqui, você tem que ler. Fala do suicídio em 2 situações. Uma delas, não é? A pessoa toma veneno e realmente desencarna, né? E na outra situação, a pessoa, uma médica, e ela não está satisfeita com a vida. Esta médica, ela tinha um probleminha motor, né? E ela não era bonita, então ela não tinha relacionamentos duradouros. Ela era muito inteligente, se torna médica, os pais dela ajudaram, ela se tornou médica, mas ela não era feliz. E ela então recebe uma mensagem do espírito protetor num sonho, diz a ela assim: olha, a sua profissão ou vai te levar à redenção ou vai te levar a uma situação muito ruim. E ela então ela não dá moral para isso, e ela vai vendo, ela é aquela pessoa que não faz caridade com a medicina, né, que é a redenção, né, ajudar as pessoas com a medicina, né? Medicina é um sacerdócio, vai ganhar dinheiro? Vai, mas você pode ajudar as pessoas menos favorecidas, né? Agora, no caso dela, não, ela cobrava muito, ela não queria ajudar ninguém. E aquilo foi causando nela uma situação vibracional muito ruim. Ela entra numa situação, numa ideação suicida e diz: olha, eu vou suicidar, mas para não gerar, olha para a meditação, olha a ideação suicida. Né? A ideação suicida, um termo psicológico, ela é muito mais que só pensar em morrer. Ela pensa em morrer e na execução. Então ela já é um ponto muito mais profundo, tá, pessoal? Então, ela tem essa ideação suicida e ela diz: olha, eu vou aplicar uma injeção de insulina. Olha a profissão dela, levando ela à bancarrota, como o espírito protetor falou. Outra profissão te salva com a caridade, ou ela te leva à bancarrota. E ela então toma uma dose cavalar de insulina e vai dormir, porque aquilo geraria nela um derrame cerebral. O livro nos traz como uma das complicações de se tomar insulina em altas doses. E ela então começa a sentir a dor de cabeça, né? Ela deita na cama e começa a ver, ela fala: nossa, mas as dores que eu aprendi não eram tão grandes como essas e tal.